Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para essa missa do dia do Natal. E a segunda leitura de hoje se encontra lá em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito do mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. Amados irmãos e irmãs, eu resolvi gravar essa segunda leitura porque eu acho que tem um ponto importante para a gente poder refletir, que é especialmente o início, dessa carta aos Hebreus. Olha bem, muitas vezes e de muitos outros modos falou Deus aos nossos pais pelos profetas. O autor da carta aos Hebreus está começando a relembrar toda a história de salvação. De fato, Deus sempre falou ao mundo, por meio de profetas, por meio da natureza, por meio dos sacerdotes. Deus falou para todos nós das mais diversas formas. Isso é uma grande verdade. Mas aí vai nos dizer, nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Me permitam só ficar aqui, queria fazer uma leitura hoje mais espiritual. Já parou para observar a riqueza que nós temos em saber que Deus enviou o seu único Filho para falar diretamente conosco? Todas as pessoas do Antigo Testamento sempre tiveram intermediação de outros. Algum profeta, algum sacerdote. Mas nós podemos escutar falar da boca do próprio Filho de Deus, o próprio Cristo. Mas para que isso de fato acontecesse, o Verbo se encarnou. Por isso que o Natal ele não pode ser encarado como um tempo qualquer, como um momento qualquer. Nós estamos celebrando o momento ao qual Deus escolheu agora falar para nós de modo diferente. Deus poderia ter continuado para sempre levantando profetas para falar conosco por meio deles. Deus poderia também usar vários outros artifícios, outras estratégias para tocar o meu coração, para te converter, para te convidar a seguir. Mas a melhor estratégia que Deus então acabou escolhendo foi enviar o seu único Filho, para que a gente entendesse que o amor de Deus não é abstrato. Como, por exemplo, vamos usar aqui a língua portuguesa. Amor sempre é algo abstrato, eu não consigo ver o amor. Raiva é algo abstrato. Diferentemente, por exemplo, de um livro da cruz, que são coisas palpáveis, tocáveis. Deus não queria que o amor ficasse assim. E para tal feito, Ele não se contentou de nos amar, talvez, por meio dos profetas. Deus queria mostrar que Ele era capaz de tocar em nosso chão, sentir a nossa dor, conhecer a nossa realidade de perto, sendo um conosco a menos no pecado. E amados irmãos e irmãs, essa é a grande verdade que nós celebramos no Natal. Nós não merecemos tanto amor. Nós não merecemos tanta graça. Mas Ele quis. E antes que você ache que é exagero olhar para o Natal, porque o foco deveria ser a paixão, morte e ressurreição de Cristo, para que a paixão, morte e ressurreição possa acontecer, Ele primeiramente nasceu. Por isso celebramos o Natal com esse olhar. O olhar de quem entende que é a celebração da concretude do amor de Deus por nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Um santo abençoado Natal para ti. Eu te aguardo daqui a pouco no canal também, para juntos estudarmos o Evangelho da missa do dia de Natal. Até mais.